E finalmente chegamos no erro sobre o nexo causal. Seja bem-vindo, você está na série dos mapas mentais interativos em que nós estamos tratando da teoria dos erros, erro de tipo e erro de proibição. Nós já examinamos o erro de tipo essencial, incriminador, que pode ser proibitivo e mandamental, o erro de tipo essencial não incriminador, que é o permissivo, e já examinamos quase todo o erro de tipo acidental. Já verificamos erro que recai sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre a execução, sobre o resultado, e agora só falta aquele erro que recai sobre o nexo causal. Nós temos aqui uma lição que pode ser simples e uma lição que pode ser um pouquinho mais bem elaborada. A simples, diria de uma forma muito singela: estamos diante da aberratio causae. Eu te digo, nós podemos aprofundar um pouquinho isso. O erro sobre o nexo causal pode se dar de duas formas: dolo geral e aberratio causae em sentido estrito. Qual seria a diferença entre um e o outro? O melhor aqui é colocar exemplos. Pelos exemplos tudo fica muito claro. Imaginemos que um sujeito quer matar outra pessoa. E para isso ele planeja matá-la com uma arma de fogo. Ele efetua os disparos, a pessoa cai, e imaginando que a pessoa está morta, ele, para se livrar do corpo, toca combustível e fogo. Depois, o atestado de óbito, o auto-necropsia, o auto cadavérico, aponta que a causa da morte foi a queimadura. Choque hipovolêmico secundário a queimaduras. O sujeito morreu queimado. Então nós tivemos um erro porque o resultado que ele queria aconteceu. Sim, aconteceu, mas de um modo diverso do planejado. Meu segundo exemplo diz: ele encontra a pessoa que quer matar em uma sala, puxa a arma e diz para a pessoa: agora você vai morrer. E faz o primeiro disparo, e a pessoa pula lá. E faz o segundo, e a pessoa clamando: por favor, não faça isso. Ele diz: não tem volta, vai morrer. É bom ficar parado aí, porque mais cedo ou mais tarde vou te atingir. E a pessoa, desesperada, para fugir dos disparos, ela pula pela janela. Está lá no 10º andar e ela morre em decorrência do politraumatismo. Ora, ela não morreu dos tiros. Ela morreu em decorrência da queda. Perceba que o resultado que ele queria, a morte, aconteceu, mas de uma forma diversa da pretendida. Então, nos dois casos, nós tivemos um resultado que ocorreu, mas de um jeito diverso do planejado, diverso do pretendido. Qual a diferença entre os dois? O primeiro é rotulado doutrinariamente de dolo geral, e o segundo de aberratio causae em sentido estrito. Erro sobre o nexo causal em sentido estrito. Davi, mas qual a diferença? A diferença é que no primeiro caso, ele pratica as duas condutas. Pratica a primeira conduta dos disparos e pratica a segunda conduta de atear fogo no corpo, de jogar o corpo no rio. Ele praticou as duas condutas. Imaginando que o resultado já tinha acontecido, ele pratica a segunda conduta. Nós temos um dolo geral de matar. Dolo geral. Resultado aconteceu, mas de forma diversa da pretendida. E no segundo caso? No segundo caso, nós tivemos o resultado decorrente de outro evento. A conduta dele foi de atirar, mas o resultado decorreu da própria vítima se precipitar pela janela. O resultado ocorreu da vítima sair correndo e ter sido atropelada. O resultado ocorreu em decorrência da vítima ter tido um ataque cardíaco fulminante. Então perceba, nós temos aí um resultado que adveio de uma causa que está ligada à conduta dele, mas não praticada por ele. Nós temos aí erro sobre o nexo causal em sentido estrito. Então, só uma questão de rotulação. Quando você tem as duas condutas praticadas por ele, dolo geral. Quando você tem a conduta praticada por ele e o resultado advindo de um outro evento, erro sobre o nexo causal em sentido estrito. Ou seja, aberratio causae em sentido estrito. Stricto sensu. Mas como é que fica a responsabilidade penal dele nos dois casos? Lembre-se, no erro de tipo acidental, o agente nunca é eximido de responsabilidade. Mas aqui eu estou diante de um cenário muito peculiar. Aqui eu estou diante de um nexo causal.
E você lembra que a teoria adotada pelo nosso Código Penal, que embasa o nexo causal, é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da conditio sine qua non. Condição sem a qual o resultado não teria ocorrido como e quando ocorreu. Então, nos dois casos, perceba que o evento danoso está diretamente relacionado à conduta dele. Ou seja, a morte decorre de uma condição sem a qual o resultado não teria ocorrido como e quando ocorreu. Se ele não tivesse tocado fogo na vítima, a vítima não teria morrido. Se ele não tivesse atirado na vítima, a vítima não teria se precipitado pela janela, não teria morrido. Então, nos dois casos, ele vai ser responsabilizado igualmente pelo homicídio. E aqui nós concluímos o erro de tipo. Nós vimos, o erro de tipo pode ser essencial ou acidental. O essencial, se o erro for invencível, afasta-se dolo e culpa. Agora, se for vencível, afasta-se dolo e subsiste responsabilidade a título de culpa se houver previsão de modalidade culposa. Já no acidental, ele nunca é isento de responsabilidade penal. Ele sempre vai ser responsabilizado. Nós vimos que no erro de tipo essencial, esse tipo essencial pode recair sobre um tipo proibitivo ou um tipo mandamental. Os dois são incriminadores. Ou ainda sobre um tipo permissivo, que é não incriminador. E quando nós estamos no erro de tipo acidental, o cenário é de elementos acessórios, secundários, periféricos, que não afasta a existência do crime, muito menos a responsabilização penal. Pode recair sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre a execução, sobre o resultado e, finalmente, como vimos agora, sobre o nexo causal. Espero que você esteja aproveitando bastante essa série, porque é um tema bem complexo. Você certamente já deve ter assistido minhas aulas. Em sala de aula a gente consegue mostrar os exemplos, às vezes graficamente no quadro, mas eu sinto algum prazer em fazer assim, a céu aberto, esses vídeos que são extraídos dos áudios para que você possa ouvir no seu carro, quando você está se deslocando, na academia. Isso dá alguma utilidade ao nosso tempo. Ao meu está sendo bastante útil. Enquanto nós estamos gravando, eu já estou sendo chamado aqui, que o banho e a tosa da minha caçula canina já acabou. E eu já estou ansioso para pegá-la no colo, levá-la para casa e afofá-la bastante junto com as outras 3. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.